Daniel Carter olhou para a mensagem na tela e sentiu um aperto no estômago. Após 3 anos de paz, a Aliança Galáctica quebrou o Tratado de Próxima. O acordo que garantiu o comércio justo entre a Terra e as 7 espécies alienígenas mais poderosas da galáxia conhecida era agora apenas palavras vazias. A calma de seu escritório zumbiu. Senhor Carter, a secretária quer vê-lo agora. Daniel ajeitou a gravata e respirou fundo. Aos 42 anos, ele passou 15 anos no serviço diplomático, conquistando respeito por resolver problemas sem fazer inimigos. As pessoas o chamavam de pacificador. Hoje, essa reputação seria testada. O secretário de Estado ergueu os olhos quando Daniel entrou na sala de crise. 6 outras pessoas estavam sentadas ao redor da mesa, com rostos sombrios. Cortaram as 3 remessas de hélio, disse o secretário sem cumprimentá-lo. A colônia de Marte tem 8 semanas de reservas. Depois disso, seus sistemas de energia falham. Daniel assentiu. O hélio 3 alimentou a maioria das colônias fora do mundo da humanidade. Sem ele, milhares de vidas estariam em risco. A aliança afirma que violamos as regulamentações comerciais, disse Olivia Wells, assistente de Daniel e melhor analista de dados do departamento. Seu cabelo loiro estava preso em um coque apertado e olheiras sugeriam que ela não tinha dormido. Mas isso não é verdade. Seguimos todas as regras. É os Zorax, disse o general Peters, o conselheiro militar. Os membros reptilianos da aliança nunca quiseram a paz com os humanos. Eles estavam esperando por uma desculpa. Daniel sentou-se e estudou os relatórios. Os mercados em todo o planeta já estavam em colapso. O medo estava se espalhando. O que sabemos sobre a votação do Conselho da Aliança? Daniel perguntou. Olivia abriu um display holográfico. Os Zorax lideraram o ataque, mas precisavam de 4 votos para suspender o tratado. De alguma forma, eles convenceram os Philazians e os Vex a se juntarem a eles. Os Corleans foram o 4º voto. Os Corleans, Daniel franziu a testa. Eles foram nossos aliados mais fortes na aliança. É isso que não faz sentido. Olivia respondeu. Algo mais está acontecendo aqui. O general Peters levantou-se. Com todo o respeito, o que está acontecendo é claro. Eles estão nos testando. Se não respondermos com força, eles levarão mais. Sugiro que movamos a 3ª frota para o limite do espaço da aliança. Mostre-lhes que não seremos pressionados. O secretário olhou para Daniel. O que você acha? Daniel ficou quieto por um momento. Todos esperavam que ele pedisse paciência, mais conversas. Esse era o seu jeito. Mas isso parecia diferente. A aliança não quebrou apenas um tratado, disse ele finalmente. Eles quebraram a confiança. Mover navios pode ser bom, mas não resolverá o nosso problema. Então você não quer fazer nada? Perguntou Peters, elevando a voz. Não, Daniel disse calmamente. Quero fazer algo que eles não esperam. A sala ficou em silêncio. Senhora secretária, preciso de autoridade para formar uma equipe diplomática especial. E preciso de ter acesso a toda a informação sobre a política interna da aliança relativa ao ano passado. O secretário estudou. Você tem algo em mente? A aliança pensa que sabe como os humanos respondem às ameaças. Eles esperam uma postura militar ou negociações desesperadas. A voz de Daniel permaneceu calma. Mas havia uma nova vantagem nisso. Pretendo mostrar-lhes o quanto nos julgaram mal. O presidente quer opções até amanhã, disse o secretário. Vou prepará-los, prometeu Daniel. Mais tarde, enquanto voltavam para seus escritórios, Olivia alcançou Daniel. Você não vai apenas falar com eles, vai? Ela perguntou. As pessoas estão com medo. Eles querem ação. Daniel parou e virou-se para ela. Você sabe o que meu avô me contou sobre poder? Ele perguntou. Ele disse que a pessoa mais forte em uma luta não é aquela que bate mais forte. É aquele que sabe exatamente onde acertar. E você sabe onde atingir a aliança. Olivia parecia cética. Daniel sorriu,
mas não era o sorriso gentil ao qual ela estava acostumada. Este tinha aço por trás dele. Ainda não, ele disse. Mas eu vou. E quando eu fizer isso, eles aprenderão o que acontece quando você trai a humanidade. Ele se virou e foi embora, deixando Olivia se perguntando se ela já havia voltado. Ellie conhecia seu chefe. A viagem até a estação próxima durou 3 dias. Daniel passou a maior parte do tempo estudando as comunicações da aliança, procurando padrões que outros não haviam percebido. Olivia estava sentada à sua frente na pequena sala de reuniões do navio, com sua própria tela repleta de dados econômicos. Estamos sendo vigiados, disse Olivia sem erguer os olhos. 3 naves da aliança mudaram de rumo para nos seguir quando saímos da Terra. Daniel assentiu. Querem saber se trazemos armas ou diplomatas? Trouxemos os 2. Olivia disse, olhando para a porta onde o capitão John Reeves montava guarda. Reeves era totalmente militar. O presidente insistiu para que ele se juntasse à missão, chamando de apólice de seguro. Ele não escondeu suas opiniões. Os Zorax apenas respeitam a força. Reeves disse, entrando na sala. A minha equipe elaborou planos para ataques cirúrgicos contra os seus depósitos de combustível. Um bom golpe e eles voltarão para a mesa. Daniel ergueu os olhos da tela. E o que acontece com os humanos que vivem no espaço da aliança quando atacamos? Os milhares de engenheiros e comerciantes tornam-se alvos. Reeves franziu a testa. Isto é guerra, Carter. Sempre há vítimas. Não, disse Daniel com firmeza. Isto ainda não é guerra. E pretendo continuar assim. A estação próxima apareceu na janela de visualização. Uma enorme roda girando lentamente no espaço. Marcou a fronteira entre o território humano e o espaço da aliança, construído como símbolo de cooperação. Agora servia como último posto diplomático. Ao atracar, Daniel recebeu uma mensagem. Seus olhos se arregalaram ligeiramente enquanto ele lia. O que é? Perguntou Olivia. Temos um amigo dentro do Conselho da Aliança, disse Daniel calmamente. Alguém nos enviou comunicações internas entre a liderança dos Zorax. Quem? Reeves exigiu. Eles não disseram, Daniel respondeu. Mas isso muda tudo. O comandante da estação, Alan Patel, cumprimentou-os na câmara de descompressão. Seu rosto estava cansado. A tensão dos acontecimentos recentes visível nas linhas ao redor dos olhos. Metade da minha equipa solicitou transferência de volta para a Terra. Patel disse enquanto os conduzia pelos corredores movimentados. Todos estão esperando o início das filmagens. Não chegaremos a isso. Daniel assegurou-lhe. Patel lançou-lhe um olhar duvidoso. Os Zorax transferiram navios de guerra para as suas estações fronteiriças. O embaixador deles partiu há 3 dias sem dizer uma palavra. A equipe de Daniel instalou-se nos alojamentos diplomáticos da estação. As telas exibiam dados de todo o espaço da aliança. Rotas comerciais, movimentos de navios, anúncios públicos. Daniel estudou tudo, procurando conexões. Veja isso. Olivia disse naquela noite, apontando para sua tela. Os preços dos recursos em 3 sectores controlados pelos Zorax aumentaram pouco antes da violação do tratado. Eles estão manipulando os mercados, informou Daniel. Mas por quê? Os Zorax já possuem mais riqueza do que podem gastar. Poder, disse Reeves da porta. Nunca é sobre dinheiro. É uma questão de controle. Daniel assentiu lentamente. Sim, mas controle de quê? Ele trouxe a mensagem de sua fonte anônima. Continha atas de uma reunião privada do Conselho de Zorax. A maior parte era jargão técnico, mas uma frase se destacou. O problema humano requer solução permanente. Eles têm medo de nós, disse Daniel de repente. Eles veem o quão rápido estamos crescendo, o quão rápido nos adaptamos. Eles estão tentando nos conter antes que nos tornemos muito poderosos. Mais uma razão para atacá-los agora, insistiu Reeves. Daniel balançou a cabeça. Não, o medo deles nos dá vantagem.
Ele puxou um mapa do espaço da Aliança, destacando as fronteiras políticas e os fluxos de recursos. A Aliança não está tão unida como querem que pensemos. Os Corlianos votaram contra nós porque os Zorax ameaçaram as suas linhas de abastecimento mineral. Os Vex aderiram por causa de pressão religiosa. Não se pode combater a religião com diplomacia, zombou Rives. Na verdade, Daniel disse com uma sugestão de sorriso. Isso é exatamente o que pretendo fazer. Ele se virou para Olivia. Entre em contato com a Terra. Preciso de mais 2 pessoas. Doutora Lisa Monroe do Conselho Econômico e Adam Urai, o xenoantropólogo. O que você está planejando? Ela perguntou. Daniel ele olhou para o mapa estelar, com os olhos determinados. Os Zorax pensam que conhecem as fraquezas da humanidade. É hora de mostrarmos a eles que os nossos não são os únicos que podem ser explorados. A doutora Lisa Monroe chegou à estação próxima, parecendo ter acabado de sair de uma palestra na universidade. Seu cabelo encaracolado estava puxado para trás e ela carregava um tablet cheio de modelos econômicos. Adam Urai seguiu atrás dela, um homem alto com olhos gentis que passou 10 anos vivendo entre diferentes espécies da Aliança. A situação é pior do que pensávamos. Lisa disse que depois de analisar os dados, os Zorax não estão apenas cortando o Hélio 3. Estão a pressionar outros membros da Aliança para reduzirem todo o comércio com seres humanos em 60% durante o próximo mês. Daniel assentiu. Eles querem nos matar de fome lentamente. Deixe-nos desesperados o suficiente para aceitar novos termos. A equipe se reuniu em torno de uma grande mesa. A tela mostrava mapas, rotas comerciais e informações culturais sobre cada espécie da Aliança. Daniel ficou na cabeceira da mesa. Precisamos entender o que cada espécie mais valoriza, disse ele. O que eles temem perder? Que tabus eles não quebrarão? Adam apontou para uma imagem dos reptilianos Zorax. Os Zorax valorizam a força acima de tudo. Respeitam os inimigos que demonstram poder, mas punem qualquer sinal de fraqueza. Mentalidade militar típica, Rives murmurou. Não exatamente, Adam continuou. A sua ideia de poder não é apenas militar. É uma questão de controle. Eles acreditam que a verdadeira força vem de fazer os outros fazerem o que você quer, sem forçá-los. Daniel sorriu. Então eles nos respeitarão mais se os manipularmos do que se os ameaçarmos. Precisamente. Adão concordou. Lisa puxou os gráficos econômicos. Os Corleans dependem dos territórios Zorax para 70% de suas operações de mineração. É por isso que votaram contra nós. Mas o seu sistema bancário gere a maioria das transações da Aliança. Poderíamos atrapalhar isso? Perguntou Olivia. Lisa assentiu lentamente. Poderíamos criar vários problemas nas suas redes financeiras. Nada óbvio, apenas o suficiente para tornar as transações pouco confiáveis quando envolvem contas Zorax. Daniel fez anotações enquanto eles continuavam ao redor da mesa, identificando pontos de alavancagem para cada espécie da Aliança. Os Vex tinham proibições religiosas contra certas formas de comunicação durante seus ciclos sagrados. Os Filatianos valorizavam a sua reputação como mediadores neutros. Não estamos procurando machucá-los. Daniel lembrou a todos. Apenas para aplicar pressão precisa de uma forma que eles não se conectem imediatamente a nós. Rives parecia cético. Tudo isso é muito inteligente, mas e se eles simplesmente decidirem atacar enquanto estamos jogando esses jogos? É aí que você entra, disse o capitão Daniel. Preciso que você posicione nossas frotas defensivas para proteger nossas colônias sem parecer ameaçador. Uma demonstração de força sem agressão. Rives disse pensativamente, poderia funcionar. Durante mais 3 dias, eles refinaram sua estratégia. Daniel trabalhou com a divisão de computação quântica da Terra para modelar as consequências de cada ação planejada. Precisavam de medidas que se apoiassem mutuamente, criando uma pressão crescente que a Aliança teria dificuldade em contrariar. Olivia encontrou Daniel sozinho, tarde da noite, olhando as estrelas pela janela de observação da estação. Eu nunca vi você assim antes, ela disse calmamente.
Você sempre buscou um terreno comum, um compromisso. Este plano é diferente. Daniel não desviou o olhar das estrelas. Quando eu era mais jovem, acreditava que todos os conflitos surgiam de mal-entendidos. Que se as pessoas apenas falassem umas com as outras, a paz viria. Você não acredita mais nisso? Ela perguntou. Acredito que alguns conflitos surgem do entendimento mútuo muito bom, disse ele. Os Zoracs entendem o potencial da humanidade. Eles veem o que poderíamos nos tornar. É por isso que eles agiram primeiro. E o que nos tornaremos? A voz de Olivia era apenas um sussurro. Daniel virou-se para encará-la. Isso depende do que fizermos a seguir. A vingança é fácil. A justiça é mais difícil. É isso que é isso? Justiça. Não, Daniel disse. Esta é uma lição. Uma que a aliança precisa de aprender. E que lição é essa? Perguntou Olivia. Os olhos de Daniel estavam calmos, mas determinados. Ed. Que a humanidade não será contida, e quem tentar se arrependerá. Na manhã seguinte, Daniel enviou uma mensagem ao Conselho da Aliança. Ele solicitou uma reunião formal em terreno neutro para discutir a violação do tratado. A dança diplomática estava prestes a começar. A estação de encontro neutra orbitava uma lua sem vida no limite do espaço da Aliança. A estrutura era simples, sem nada da grande arquitetura típica dos edifícios da Aliança. Este era um lugar para trabalho, não para cerimônia. Os representantes da Aliança chegaram primeiro na sua elegante nave diplomática. 7 alienígenas, um de cada espécie, entraram na sala de reuniões. Seus dispositivos tradutores zumbiam suavemente enquanto eles se sentavam. Daniel escolheu chegar num pequeno transporte civil em vez de um navio militar. Isto confundiu os representantes da Aliança, que esperavam uma demonstração de força. Ainda mais surpreendente foi o pequeno tamanho da delegação humana. Apenas Daniel, Olivia e Dr. Monroe. O capitão Reeves permaneceu na estação próxima, coordenando os movimentos da frota conforme planejado. Você não traz segurança? Perguntou o embaixador Krell, representante do Zorak. Sua pele escamosa brilhava sob as luzes e seus olhos amarelos observavam Daniel de perto. Viemos em paz, respondeu Daniel simplesmente, apesar dos acontecimentos recentes. As saudações formais seguiram o protocolo, mas a tensão encheu a sala. O representante de Talesian, um ser alto de pele prateada, parecia nervoso. O Corlean continuou olhando as mensagens em seu dispositivo. Estes pequenos sinais confirmaram o que Daniel suspeitava. Nem todos os membros da Aliança apoiaram totalmente a violação do tratado. Sabemos por que estamos aqui, disse Krell finalmente. O seu governo acredita que a Aliança violou acordos comerciais. Não há nenhuma crença envolvida, disse Daniel calmamente. Os fatos são claros. As remessas de Hélio III foram interrompidas. Preços dos recursos manipulados. Rotas comerciais bloqueadas. As flutuações do mercado aconteceram naturalmente. Krell dispensou com um aceno de sua mão em forma de garra. Sua reação emocional é desnecessária. Daniel sorriu levemente. Talvez, no entanto, estas flutuações específicas tenham acontecido um dia depois do seu conselho privado ter votado para conter a expansão humana. A sala ficou em silêncio. O representante Vex, um ser coberto por uma fina pelagem azul, mexeu-se desconfortavelmente. Nenhum deles esperava que os humanos soubessem dessa votação. Sua informação está incorreta, disse Krell, mas sua voz perdeu um pouco de confiança. Daniel não insistiu no assunto. Em vez disso, ele surpreendeu novamente. A Terra está preparada para negociar termos comerciais ajustados. Sussurros passaram entre os membros da Aliança. Esta não foi a resposta humana irada que eles haviam previsto. Sugerimos redução de 30% nos volumes de câmbio enquanto novos acordos são elaborados. Daniel continuou. Todas as colônias existentes manterão os atuais níveis de abastecimento. Os olhos de Krell se estreitaram com suspeita. A oferta parecia muito razoável, muito fácil e de posicionamento militar.
Manteremos apenas posições defensivas, garantiu-lhe Daniel. A Terra não tem interesse em conflitos. A reunião continuou por mais 3 horas, com detalhes discutidos e estruturas iniciais estabelecidas. Daniel permaneceu calmo e acomodado o tempo todo, cedendo em pontos menores e mantendo-se firme no essencial. Enquanto os representantes da aliança se preparavam para partir, o Corlean abordou Daniel em particular. Os Zoraques não falam por todos nós, disse ele calmamente. Alguns acreditam que esse caminho é imprudente. Daniel assentiu. Eu entendo. Talvez pudéssemos discutir isso mais detalhadamente, não oficialmente. De volta ao transporte, Olivia não conseguiu mais conter as perguntas. Você deu a eles quase tudo o que eles queriam, ela disse. As reduções de recursos, os ajustes nas estradas comerciais. Por quê? Eu fiz? Daniel perguntou, verificando seu tablet seguro. Mensagens chegavam da Terra, confirmaram os movimentos da frota. Reposicionamento de navios comerciais, ativação de algoritmos financeiros. Eles acham que venceram esta rodada, explicou Daniel. Isso importa. Enquanto celebram a sua vitória diplomática, começam os nossos verdadeiros movimentos. Os pontos de pressão econômica. Perguntou Olivia. Daniel assentiu. Programa do Dr. Monroe Han já estão afetando a confiabilidade bancária Corlean para contas Zoraques. Pequenas falhas, transferências atrasadas, nada óbvio e as percepções culturais de Adams. Ao serem postas em uso, as informações religiosas sobre os dias santos Vex foram divulgadas acidentalmente com pequenos erros. Seus líderes espirituais passarão semanas discutindo sobre observâncias adequadas. Olivia olhou para o mapa estelar, onde as naves comerciais humanas já estavam mudando de rumo de acordo com seu plano, evitando alguns mundos da Aliança enquanto aumentavam a presença perto de outros. Então estamos lutando sem lutar. Ela disse, a compreensão enchendo seus olhos. Precisamente, Daniel respondeu. E os Zoraques nem percebem que a batalha começou. 2 semanas se passaram. Superficialmente, pouca coisa mudou. Os navios da Aliança ainda patrulhavam as suas fronteiras. As colônias humanas ainda recebiam suprimentos reduzidos. Os canais diplomáticos permaneceram abertos, mas não produziram grandes avanços. Mas sob esta superfície calma, o plano de Daniel estava em pleno andamento. Em seu escritório particular na estação próxima, Daniel revisou os últimos relatórios com sua equipe. As paredes da sala exibiam fluxos de dados de todo o espaço conhecido. As falhas bancárias nos sistemas Corlean aumentaram. Lisa relatou que as empresas comerciais Zoraques perderam 8% de seu valor. Eles acham que é apenas incerteza do mercado. Adam assentiu com entusiasmo. E o meu trabalho de investigação cultural sobre as práticas religiosas Vex tornou-se viral nos seus círculos acadêmicos. Os debates estão esquentando. 3 grupos de templos já cortaram laços com as fundações religiosas Zoraques. Daniel estudou um mapa que mostrava rotas comerciais. Pequenos navios comerciais humanos começaram a formar novas parcerias com espécies menores que a Aliança há muito ignorava. Estes mundos mais pequenos, ávidos pela tecnologia humana, abriam os seus portos e partilhavam os seus recursos. O capitão Reeves informa que o posicionamento da frota de defesa está completo. Acrescentou Olivia. Nossas naves mantêm uma distância segura do espaço da Aliança, mas seu lugar é proteger os principais pontos de salto. Daniel tocou na tela, trazendo notícias de vários mundos da Aliança. A opinião pública estava mudando. Perguntas estavam sendo levantadas sobre a sabedoria de provocar os humanos. Os Zoraques sabem que algo está acontecendo, disse Daniel. Mas eles não conseguem descobrir o que. Ou quem é o responsável. Por que não? Fizemos nada que eles possam apontar. Lisa disse com um pequeno sorriso. Sem ameaças. Nenhum movimento militar contra eles. Apenas coincidências infelizes. Um alerta de mensagem prioritária brilhou na tela de Daniel. Foi de uma fonte anônima dentro do Conselho da Aliança. A mensagem foi breve. Reunião de emergência convocada.
Zorax exigindo resposta militar unificada às atividades humanas. A expressão de Daniel permaneceu calma. Mas seus olhos mostravam satisfação. Bem no horário. O que isso significa? Perguntou Olivia. Isso significa que eles estão ficando desesperados. Daniel explicou. Os Zorax queriam controlar-nos através da violação do tratado. Quando não reagimos como esperado, eles perderam a narrativa. Agora, problemas aleatórios estão aparecendo em seus sistemas e eles precisam de alguém para culpar. Então eles vão nos culpar. Adão disse. Daniel assentiu. E pressionar por uma ação militar. Mas os outros membros da aliança já questionam a liderança de Zorak. Nosso informante diz que 3 espécies estão agora alcançando a Terra de forma privada através de canais secundários. Lisa verificou seus modelos econômicos. A economia dos Zorax não consegue lidar com um conflito prolongado. Eles se esforçaram demais tentando controlar muitos fluxos de recursos. E seus militares? Perguntou Olivia. Olhando os relatórios do Capitão Reed. Impressionante, mas esticado. Daniel respondeu. Eles mantêm a ilusão de uma força esmagadora. Mas a sua frota real pronta para o combate é muito menor do que afirmam. Um novo alerta apareceu. Outra mensagem de seu informante. Os Lations e Corleans recusaram-se a apoiar a opção militar. Fratura da aliança. Daniel voltou-se para sua equipe. A segunda fase começa agora. Olivia. Entre em contato com a Terra. Preciso de autorização para negociar acordos separados com espécies individuais da aliança. Os Zorax verão isso como um insulto final. Adão avisou. Eles vão. Daniel concordou. Mas o que eles podem fazer sobre isso? Ataque-nos diretamente. Isso colocaria toda a aliança contra eles. Seu único poder vinha da unidade. Eliminamos isso sem disparar este único tiro. O tablet de Lisa soou com novos dados. A moeda de Zorak caiu 12% nas trocas interestelares. O banco central deles está intervindo. Mas não será suficiente. Daniel olhou para as estrelas pela janela. Em algum lugar lá fora, os líderes Zorax estavam percebendo que seu plano tinha saído pela culatra espetacularmente. Eles esperavam enfraquecer a humanidade. Em vez disso, criaram as condições perfeitas para Daniel demonstrar a engenhosidade humana. Prepare-se para contato de representantes individuais da aliança. Daniel contou à sua equipe. Eles vão querer proteção contra o que está por vir. E o que vem a seguir? Perguntou Olivia. A expressão de Daniel era resoluta. A reestruturação completa da política galáctica. Com a humanidade no seu centro. O representante da Talesian chegou primeiro. Sua pele prateada refletia as luzes azuis da sala de reuniões privadas na estação próxima. Ela se sentou em frente a Daniel, seus longos dedos batendo nervosamente na mesa. O meu governo deseja discutir um acordo separado com a Terra. Ela disse sem preâmbulo. Os acontecimentos recentes levaram-nos a reconsiderar a nossa posição dentro da aliança. Daniel manteve o rosto neutro apesar da satisfação que sentia. A Terra está aberta a tais discussões. O que a Talesia propõe? Proteção. Ela disse simplesmente. Se rompermos com a aliança, os Zorax retaliarão. Eles controlam as rotas marítimas que precisamos. Daniel assentiu. E em troca? Compartilhamento de tecnologia. Acesso à nossa rede de pontos de salto. Informações sobre as capacidades militares de Zorak. A reunião durou 2 horas. No final, a estrutura para um novo acordo estava estabelecida. O Talesiano partiu no momento em que o representante corleiano chegou para sua reunião secreta. Olivia atualizou a equipe naquela noite. 3 espécies da aliança solicitaram agora. Conversações privadas. Os Vex ainda estão hesitantes. Mas os seus líderes religiosos continuam a discutir sobre as informações divulgadas por Adam. Os Zorax devem saber o que está acontecendo. Lisa disse. Os seus indicadores econômicos estão em queda livre.
Algumas das suas colônias mineiras já relataram escassez de abastecimento. Daniel revisou as últimas informações de seu informante. Os Zorax convocaram um exercício militar de emergência. Eles querem que todos os membros da Aliança contribuam com naves para uma demonstração de força perto do espaço humano. Eles estão planejando atacar? Rives perguntou bruscamente. Não, Daniel disse. Estão a tentar reafirmar o controle sobre a Aliança. Para lembrar a todos que detêm o poder militar. Adam ergueu os olhos de sua análise cultural. Não vai funcionar. Os Talesianos valorizam a sua reputação como mediadores pacíficos. Os Corleans não arriscarão os seus sistemas financeiros. Nenhum dos dois participará de uma manifestação militar. A previsão de Daniel mostrou-se correta. No dia seguinte, as notícias se espalharam por todos os canais. O exercício militar Zorax havia começado. Mas apenas 3 das 7 espécies da Aliança contribuíram com navios. A enorme demonstração de unidade que tinham planeado parecia, em vez disso, uma revelação de divisão. Naquela tarde, chegou uma mensagem urgente do embaixador Zorax. Esta interferência nos assuntos da Aliança deve cessar. A mensagem de Creel declarou. A humanidade não compreende as forças que está provocando. Daniel não respondeu. Em vez disso, ele ativou a próxima fase do plano. A Terra ofereceu formalmente tratados individuais para as 5 espécies da Aliança, cuidadosamente projetados para fornecer o que cada um mais precisava enquanto isolava os Zorax. Eles verão isso como uma declaração de guerra, alertou Rives. Talvez Daniel tenha concordado. Mas uma guerra que eles não podem vencer. Não mais. Olivia ficou quieta, revisando os dados do informante. Agora ela olhou para cima, com um rosto sério. Encontrei algo nos arquivos criptografados. Os Zorax nunca pretenderam apenas nos conter. Eles planejaram assumir gradualmente o controle de todas as colônias humanas durante a próxima década. Ela exibiu o documento NTS na tela principal. Planos detalhados mostravam como os Zorax usariam as dependências de recursos para forçar as colônias humanas a aceitar a proteção dos Zorax. Um por um, os postos avançados cairiam sob seu controle até que a Terra ficasse sozinha. Eles não apenas traíram o tratado, disse Olivia. Eles pretendiam nos escravizar. A sala ficou em silêncio enquanto todos absorviam essa revelação. Isso muda nossa abordagem? Lisa finalmente perguntou. Daniel se levantou e olhou para cada membro de sua equipe. Não, nosso plano continua o mesmo. Mas agora sabemos o que está em jogo. Não se trata apenas de responder a uma violação do tratado. Trata-se de garantir o futuro da humanidade. Os Zorax ainda têm um poder militar significativo, destacou Rives. Se eles decidirem usá-lo diretamente contra nós. Eles não vão, disse Daniel com certeza. Porque amanhã vou convocar uma sessão de emergência do Conselho Galáctico. Todas as espécies, não apenas os membros da Aliança. O que você vai dizer a eles? Perguntou Olivia. A expressão de Daniel era resoluta. A verdade. E então oferecerei uma escolha que os Zorax não podem recusar. A Câmara do Conselho Galáctico era maior do que as salas de reuniões que Daniel usará antes. Representantes de 22 espécies ocupavam as fileiras curvas de assentos. Alguns eram membros poderosos da Aliança. Outros eram mundos independentes. Algumas eram espécies menores que raramente participavam da política galáctica. Daniel ficou no pódio central. Olivia e o capitão Rives ao lado dele. Do outro lado da Câmara, o embaixador Creel e os outros delegados de Zorax lavaram-se com frios olhos amarelos. Agradeço ao Conselho por convocar esta sessão de emergência. Daniel novamente. Sua voz era calma, mas espalhada por toda a sala. A Terra não faz esse pedido levianamente. O ancião do Conselho, um feijão de uma espécie antiga anterior à Aliança, acenou para Daniel continuar. Durante 3 anos, o Tratado de Próximo orientou as relações entre a humanidade e a Aliança. Há 3 semanas, esse tratado foi violado. Mas a violação foi apenas um sintoma de uma ameaça maior. Daniel ativou o sistema de exibição.
Documentos apareceram no ar acima da câmara. Os planos secretos de Zorak que Olivia descobriu. Estas são comunicações internas dos Zoraks, detalhando uma estratégia de longo prazo para subjugar não apenas a humanidade, mas eventualmente todos os mundos independentes. Gritos furiosos irromperam da delegação Zoraks. Mentiras, Krell sibilou. Fabricado por humanos para dividir a aliança. O ancião do conselho levantou a mão pedindo silêncio. Esses documentos são autenticados? Eles são, disse uma nova voz. Os representantes Corleone levantaram-se. Nossos sistemas bancários encontraram evidências desses planos ao revisar as projeções financeiras de Zorak. Podemos confirmar sua autenticidade. Os delegados da Thales foram os próximos. Assim como nós. Os Zoraks têm colocado meios militares em posição há anos, sob o pretexto de iniciativas de defesa. Um por um, representantes de 4 espécies da Aliança confirmaram as evidências. As escamas de Krell escureceram de raiva. Isso é manipulação humana. Ele rosnou. Eles interferiram nos nossos sistemas, espalharam desinformação e viraram aliados uns contra os outros. Daniel não negou. Respondemos a uma ameaça direta usando todas as ferramentas à nossa disposição, sem disparar um único tiro. Ele tocou outro controle. Novas imagens apareceram. Naves terrestres entregando suprimentos de emergência para colônias externas. Médicos humanos tratando pacientes alienígenas. Iniciativas conjuntas de investigação. A humanidade não busca o domínio. Buscamos parceria. Acreditamos que todas as espécies prosperam através da cooperação e não da subjugação. A Câmara estava em silêncio agora. Todos os olhos voltados para Daniel. E para demonstrar o nosso compromisso com esta crença, a Terra gostaria de propor uma nova estrutura galáctica. Não dominado pela Aliança ou pelos humanos, mas uma verdadeira cooperativa de mundos iguais. Daniel delineou sua proposta. Um novo conselho com liderança rotativa. Acordos comerciais que beneficiaram os mundos em desenvolvimento. Tecnologia compartilhada e avanço científico. Pacotes de defesa que protegiam espécies menores. Isso é idealismo ingênuo. Krell retrucou. A galáxia não funciona a sonhos e boas intenções. Talvez não, reconheceu Daniel. Mas pode funcionar no interesse mútuo. A aliança está numa encruzilhada. 4 dos seus 7 membros já indicaram que se retirarão, a menos que sejam feitas alterações significativas. A delegação do Zorak conversou urgentemente entre si. A posição deles estava desmoronando diante de seus olhos. Este humano não oferece nada além de palavras. Krell tentou novamente, dirigindo-se aos outros delegados. A aliança oferece poder real, proteção real. E a verdadeira subjugação, acrescentou o representante da Vex, falando pela primeira vez. Nossos estudiosos religiosos revisaram as evidências. O padrão é claro. Os Zorak buscam controle, não cooperação. Daniel esperou enquanto o debate continuava. Ele havia lançado as bases perfeitamente. Os Zoraks ficaram isolados, e seus aliados se voltaram contra eles um por um. Finalmente, o ancião do conselho pediu ordem. Faremos um recesso por um dia para considerar a proposta da Terra. Quando nos reunirmos novamente, cada delegação exporá a sua posição. Ao saírem da Câmara, Olivia olhou para Daniel com uma nova compreensão. Você nunca pretendeu que isso terminasse em conflito. Existem muitas formas de poder, respondeu Daniel. Os Zoraks entendem apenas um. Hoje, eles aprenderam sobre os outros. Quando o Conselho Galáctico se reuniu novamente no dia seguinte, a Câmara parecia diferente. Os delegados da Aliança já não se sentavam juntos. Os representantes dos Zoraks foram transferidos para uma seção mais pequena, e a sua posição outrora dominante visivelmente diminuída. Daniel permaneceu calmamente no centro da Câmara, com sua equipe atrás dele. Ele não dormiu, passando a noite respondendo mensagens de diversas delegações e refinando os detalhes de sua proposta. O ancião do conselho convocou a sessão. Cada delegação revisou a proposta da Terra para uma nova estrutura galáctica.
Ouviremos agora suas posições. Um por um, os representantes falaram. Os Philazians, Corleans e Vex anunciaram formalmente sua retirada da aliança. 17 mundos não pertencentes à aliança expressaram apoio à nova estrutura cooperativa. Apenas 3 espécies permaneceram leais aos Zorax. Quando todos falaram, o mais velho voltou-se para a delegação Zorax, o embaixador Krell. Sua posição é clara, mas pergunto diretamente. Os Zorax aceitarão a vontade deste conselho? As escamas de Krell estavam entorpecidas, um sinal de estresse em sua espécie. Ele olhou ao redor da câmara e viu o que Daniel havia planejado. O completo isolamento político de uma potência outrora dominante. Os Zorax reconheceram a decisão do conselho. Ele disse finalmente, sua voz tensa com raiva reprimida. Participaremos desta nova cooperativa. Um murmúrio de alívio percorreu a câmara. Todos temiam que os Zorax pudessem escolher o conflito em vez do acordo. Daniel deu um passo à frente. Deve haver garantias, disse ele. Um sistema que evita violações futuras e responsabiliza todos os membros, incluindo Mert. Ele apresentou os protocolos de verificação que sua equipe havia desenvolvido. Rastreamento transparente de recursos, inspeções regulares, supervisão tecnológica compartilhada. Mais importante ainda, as consequências econômicas estão diretamente incorporadas nos acordos, desencadeando-se automaticamente caso ocorram violações. Chega de julgamentos subjetivos, explicou Daniel. Não há mais manobras políticas. As ações têm consequências imediatas e predeterminadas. O Conselho aprovou a estrutura, grupos de trabalho formados para finalizar os detalhes. A Cooperativa Galáctica seria lançada oficialmente dentro de 6 meses, substituindo a aliança fraturada. Quando a sessão terminou, Krell abordou Daniel. Os movimentos dos diplomatas Zorax eram rígidos e formais. Você venceu esta rodada, humano, ele disse calmamente. Lembre-se que o jogo continua. Daniel encontrou seu olhar com firmeza. Isto não é um jogo, embaixador. E não há rodadas. Apenas um futuro que construímos juntos ou destruímos separadamente. Mais tarde, de volta ao transporte humano, a equipe de Daniel comemorou. A Terra alcançou mais do que qualquer um poderia ter lutado quando a crise começou. As colônias humanas estariam seguras. O comércio seria retomado em melhores condições. Terra H ocuparia um cargo fundador na nova cooperativa. Um brinde ao diplomata que conquistou sem exército, disse Rives, erguendo uma taça para Daniel. Daniel balançou a cabeça, não conquista, mas resolução. Enquanto os outros continuavam a comemorar, Olivia encontrou Daniel sozinho, olhando para as estrelas através de uma janela. Há algo que estou pensando, ela disse. Você planejou tudo isso desde o início? Ou você inventou enquanto avançávamos? Daniel sorriu levemente, um pouco dos dois. Vi a possibilidade quando li o primeiro relatório de inteligência. Eu sabia que o que os Zorax mais temiam era o potencial humano, então mostrei-lhes exatamente o que eles temiam. Nossa criatividade. Nossa adaptabilidade. Olivia disse, entendendo. Sim, não lutamos como eles esperavam. Não negociamos como eles previram. Mudamos as regras do jogo. Os Zorax tentarão novamente algum dia, avisou ela. Talvez Daniel tenha concordado, mas não logo, e não sozinho. Mostramos à galáxia o que acontece quando você subestima a humanidade. A nave iniciou sua jornada de volta à Terra. Daniel apresentaria em breve os novos acordos ao presidente e aos líderes mundiais. Haveria desafios na implementação da cooperativa, unindo diferentes culturas e tecnologias. Mas o caminho estava claro. Os Zorax traíram o tratado, pensando que iria conter a humanidade. Em vez disso, lançaram involuntariamente a humanidade no centro da política galáctica. Não foi o acerto de contas que eles esperavam.